O pacto do justo e o fim das eras. E aconteceu, depois que Moisés partiu, que o espírito da profecia cessou por um tempo entre os homens, e as gerações se multiplicaram, e os reinos se levantaram e caíram, e os filhos dos homens se esqueceram novamente do pacto. E os livros santos foram escondidos, o de Enoque nos montes do Oriente, o de Jazer nas câmaras do deserto e o de Jubileus nas mãos dos sábios que guardavam a contagem dos tempos. E o mundo tornou-se silencioso quanto às vozes do céu. Mas os anjos que serviam diante do trono observaram a terra e viram que os mesmos espíritos dos antigos vigilantes haviam despertado entre os reis e os poderosos. Homens construíram cidades de ferro e fogo, e as montanhas foram feridas pela mão humana, e o sangue dos inocentes clamou da terra. E o Altíssimo chamou novamente Enoque, que desde o princípio servia como escriba do céu, e disse-lhe: Desce uma vez mais, e fala aos filhos dos homens, pois o ciclo das eras se completou, e o tempo do julgamento se aproxima. E Enoque desceu em visão ao vale das sombras e viu os reinos das trevas e da luz. E o anjo Uriel o conduziu, dizendo: Tudo o que vês é o reflexo do que foi, pois o mundo não é senão um espelho onde os pecados antigos retornam sob novos nomes. E Enoque viu as nações reunidas, e o homem construindo torres maiores do que as de Babel, e máquinas que subiam aos céus como aves de metal. E os anjos choraram, pois a criação novamente desafiava o Criador. E disse o Senhor a Enoque: Escreve isto no livro da consumação, que quando os homens tocarem os céus e sondarem os abismos, saberão que o ciclo chegou ao fim. Pois a sabedoria que foi dada para o bem será usada para o mal, e a luz que ilumina será transformada em fogo que consome. E Enoque perguntou: Senhor, haverá ainda remanescente justo? E o Altíssimo respondeu: Haverá como houve em Noé e como houve em Abraão, pois eu sempre reservo para mim um povo que guarda a memória. E o livro foi selado novamente, para ser revelado apenas aos que buscassem com o coração puro. Enquanto isso, nos dias vindouros, um novo justo se levantaria, descendente espiritual dos antigos patriarcas, filho da promessa e da dor. E sobre ele repousaria o espírito que esteve com Adão no princípio, com Enoque no meio e com Moisés no Sinai. E os anjos chamaram-no de Filho do Homem, e o Senhor o designou como o restaurador do pacto. E ele desceria entre os homens, não com espada, mas com palavra viva, e a luz que emanaria de seus lábios dividiria as trevas. E os vigilantes que restavam nas prisões do abismo se agitaram, e os reis da terra se uniram para silenciar a verdade. E houve trevas sobre a terra, e o justo foi entregue nas mãos dos ímpios. Mas ao terceiro dia a luz voltou a brilhar, a mesma luz da criação, o mesmo sopro que despertou Adão. E o véu entre o céu e a terra foi rasgado, e o pacto renovado em sangue e fogo. E os livros que estavam escondidos começaram a ser buscados, e os sábios os traduziram de línguas antigas, e o nome de Enoque foi novamente pronunciado, e o livro de Jazer foi encontrado entre as ruínas, e o livro dos jubileus saiu das cavernas do deserto. E muitos que dormiam despertaram, e compreenderam que o tempo das sombras havia voltado, o mesmo ciclo das eras de antes do dilúvio, agora revestido de ferro, vidro e vapor. E o Senhor falou pela última vez aos que ainda ouviam: Tudo que foi, será novamente. Tudo que se perdeu, se levantará. Mas aquele que buscar a verdade nas palavras dos antigos livros, encontrará a chave do reino interior. E o anjo Rafael mostrou a Enoque o fim das eras. Vê, ó escriba do Altíssimo, os 7 selos do tempo. O primeiro foi aberto com Adão, o segundo com Noé, o terceiro com Abraão, o quarto com Moisés, o quinto com o Filho do Homem, o sexto com o despertar dos sábios, e o sétimo será o retorno da presença à terra.
e o som de um trovão ecoou, e as estrelas começaram a cair como fagulhas sobre o mar. E os justos foram selados com o sinal do pacto, o mesmo arco que Noé vira nas nuvens, agora gravado no Espírito. E o livro dos jubileus fala que nesse tempo os anos deixarão de ser contados, pois o sol e a lua perderão sua luz, e o tempo será consumido no ventre da eternidade. E o livro de Enoque diz que os anjos abrirão os portais do céu e do abismo, e o fogo dos mundos purificará a criação. E o livro de Jazer completa: e o justo reinará sobre todas as obras, e o homem voltará a andar com Deus, como no princípio. E foi-me mostrado, diz o escriba, que após o juízo o mundo será dividido em três: o reino da luz, onde habitarão os puros; o reino das sombras, onde ficarão os que ainda não compreenderam; e o abismo, onde os rebeldes permanecerão, até que toda dor seja consumida. E quando o último nome for lido no livro da vida, o Eterno sairá de seu trono e dirá: agora tudo é novo. E a voz de Enoque, de Jazer e de Moisés ecoará nos céus, e os anjos entoarão o cântico do retorno. E as montanhas cantarão, e os mares se aquietarão, e o homem se lembrará de quem sempre foi: pó do chão e fogo do Espírito, criado à imagem da luz. E o sol voltará a brilhar com a pureza do primeiro dia, e não haverá mais noite. E os livros, agora abertos, serão um só: o livro do justo, que contém o início e o fim, o alfa e o ômega, a criação e a restauração. E assim se cumprirá o que estava escrito desde o princípio, que a humanidade, feita à semelhança do Criador, deveria cair para aprender, e aprender para retornar, e retornar para ser luz sobre toda a terra. E os que lerem estas palavras e entenderem o Espírito que nelas vive, serão contados entre os filhos da promessa, pois estas coisas não são para o raciocínio, mas para o coração desperto. E o escriba sagrado, ao concluir, escreve: em verdade, tudo o que os antigos viram é o espelho do agora, pois o Éden nunca foi perdido, apenas esquecido. E uma voz respondeu do alto: aquele que era, é e há de vir, governa sobre os tempos. E bem-aventurados são os que guardam as palavras deste testemunho, porque nelas está a lembrança da origem e o prenúncio da eternidade. E assim se encerra o ciclo das eras, como o rio que volta à fonte. E a terra silencia e o vento canta: Santo, Santo, Santo é o Senhor das hostes, cuja glória enche o céu e a terra.